Gente, agora a gente vai para o último dos textos aí da aula de hoje, que vai falar do... É assim, no edital do concurso tem alguns anexos, né? E aí o anexo 1, ele está falando do perfil e competências, né? E os professores que vão prestar o concurso vão ter que digamos, seguir aí o que é o pensamento da rede estadual. Então, o primeiro destaque aqui é o seguinte: eles começam o documento do anexo 1 dizendo que a escola paulista é uma escola de qualidade, né? Já colocam aí o adjetivo que trata-se de uma escola de qualidade. Então não é qualquer coisa, né? Já começam a dizer que é uma escola de qualidade. Que conta atualmente com 3 milhões e meio de matrículas, né? A gente tem uma rede aí que é a maior rede de educação do país, com uma estrutura que atende toda a educação básica e com 3 milhões e meio de matrículas. Aqui, quando a gente está falando de educação básica, está envolvendo a educação infantil, creche, pré-escola, está envolvendo o ensino fundamental e o ensino médio. Para nós fica estranho, né, falar em creche pré-escola do Estado. Né? Mas creche pré-escola, lembrando que o atendimento obrigatório é entre estados e municípios. Então, se algum município, o município não, por algum motivo, não atender a demanda, o Estado vai ter que atender. Tá? Então a gente fala da educação básica, que é do zero, né? Hoje a creche já partiu do zero, né? Nasceu, já pode estar matriculado na creche, até o final do chamado ensino médio. Na rede, atende-se a todas as especificidades. Então a gente vai ter educação para os povos originários, né? Para os povos indígenas. No caso dos povos indígenas, a educação ela é bilíngue. Então eles aprendem na língua nativa e aprendem também na língua portuguesa. Preferencialmente os professores para as aldeias são professores preferencialmente da própria comunidade, né? São professores ali formados entre os povos originários. Há o atendimento, por exemplo, a garantia de matrícula, de escola, de atendimento, aquelas comunidades que são comunidades afastadas, sejam quilombolas, comunidades de pescadores, comunidades rurais. Então, onde há demanda, você tem a garantia do atendimento. Tem lugares aí do estado que você tem lá uma construção com 2 salas de aula, o professor atende ali num período, né? Às vezes vive lá na comunidade, volta final de semana para casa e assim por diante. Então, o que é para atender? Povos quilombolas, povos ribeirinhas, comunidades mais distantes. A gente tem os estudantes privados de liberdade em medidas socioeducativas. Né? Então, vamos lembrar que a gente não vai tratar estudante, por exemplo, está lá na Fundação Casa, sempre que a gente vai
se referir a esses estudantes, a gente não vai utilizar qualquer adjetivo que sejam adjetivos pejorativos. Ah, os estudantes presos, os estudantes, né, fora da lei, os bandidos, não. São estudantes privados de liberdade, né, e assistidos por medidas socioeducativas. Geralmente numa fundação casa, o Estado mantém. Também no sistema penitenciário. Então o sistema penitenciário também possui salas de aula. Tem a EJA, Educação de Jovens e Adultos, né? A EJA, ela não é obrigatória, mas o Estado mantém, né, todas a EJA. E aí são estudantes que não tiveram a oportunidade de acesso de estudos na idade adequada. E tem, né, o atendimento às pessoas com deficiência. Aqui, importante frisar, gente, muitas vezes na escola a gente está falando de inclusão. Aí a gente associa a inclusão a pessoas com deficiência. Difícil isso. Não, e isso está errado. Associar automaticamente inclusão a pessoas com deficiência é uma coisa muito comum, mas está errado. Pessoas com deficiência, no caso, estudantes com deficiência, é uma parte da política de inclusão. A política de inclusão é para atender a todas as formas de exclusão. Então, quando a gente fala em escola inclusiva, é a escola que está atendendo a todas as demandas. Está atendendo aqueles estudantes que são vulneráveis, está atendendo aqueles que vivem em abrigos, está atendendo aqueles que estão em situação de rua, está atendendo, né, aqueles que são vítimas de abuso, está atendendo aqueles que formam, né, a comunidade de negros, negras, afrodescendentes, está atendendo indígenas. Ou seja, a política de inclusão é de inclusão a todos e todas. Pessoas com deficiência, elas formam uma parte da chamada política de inclusão fundamental, que aí a gente vai tratar da educação especial. Na educação especial, esses alunos têm garantia de matrícula na rede pública. Vale também uma máxima aqui. Não é o estudante que se adapta à escola. É a escola que se adapta ao estudante. Então não é para o estudante chegar, na escola é isso, vocês que se virem. Não. A garantia do acesso vem também com a chamada acessibilidade. Então, o que significa dizer? Se a escola precisar de rampa, vai ter que fazer a rampa. Se precisar, né, de piso tátil, vai ter que ter o piso tátil. Se precisar, né, eliminar todas as barreiras, ela vai ter que trabalhar no sentido de eliminar todas as barreiras, visíveis e invisíveis. Existem as barreiras, né, físicas e tem as barreiras que são as barreiras de outra natureza. Por exemplo, tem preconceito, né? Tem outro tipo de barreira, que daí entra na política de formação. O tema da inclusão, por exemplo, de pessoas com deficiência, da política de acessibilidade, da eliminação das barreiras, né, da chamada construção adequada, tudo, tem que ser pauta da política de formação permanente, muitas vezes, dos professores, dos demais trabalhadores, funcionários da escola. Então, vejam, há garantia de matrícula, há garantia de atendimento, né, à pluralidade que existe, as diferentes demandas, há política de formação
para esses professores que garantem uma situação que é a seguinte: acesso, universalização, né, do acesso. Isso significa que há garantia de vaga para todos e todas. Permanência, políticas que garantam que os alunos se mantenham na escola, né? Que não exista desistência, que não exista evasão. E sucesso, acesso, permanência e sucesso. Sucesso é a garantia da aprendizagem. Certo? A escola de qualidade, né, paulista. Essa escola paulista funciona com o currículo paulista. Então a gente trabalha, o currículo que a gente segue é o currículo paulista. Então, as habilidades, né, as competências que são desenvolvidas são aquelas que estão estabelecidas no currículo, que é o mesmo currículo para toda a rede estadual. A gente tem um currículo que ele é único dentro da rede. É o único material que a gente tem? Não. O currículo, gente, a gente sempre tem que lembrar que ele é um instrumento. Que outros instrumentos podem ser utilizados, mas que não se contraponham ao currículo palmeirense. Não posso chegar e dizer, vou pegar o currículo da cidade, que é, por exemplo, da Prefeitura de São Paulo, para trabalhar no Estado. Não. De um determinado tema, uma determinada habilidade, eu posso diversificar, mas eu vou seguir aquilo que está estabelecido no currículo. Esta escola é a chamada escola que vai trabalhar com 3 situações que são as seguintes: garantia de aprendizagem. Aprendizagem. 2, desenvolvimento de ações afetivas, socioemocionais. 3, cidadania crítica e preparo para o mundo do trabalho. Olha que escola bacana. Então vejo, garantia de aprendizagem, as competências socioemocionais, a afetividade, cidadania, e não é qualquer cidadania, é chamada cidadania participativa, lembra que eu falei de democracia participativa, e preparo para o mundo do trabalho. Então a escola que forma dentro desse contexto. Veja, esta escola é a chamada escola de educação integral. Aqui outro lembrete. Não é apenas escola em tempo integral. Não é um aumento do tempo do estudante na escola. É a escola de educação integral, que integra dentro desse território educativo, né, a escola, a outros equipamentos para trabalhar essa chamada educação integral. Então ela vai, ao desenvolver competências socioemocionais, trabalhar, por exemplo, um projeto de vida, trabalhar com os itinerários formativos, ela vai estar dialogando com outros equipamentos. Ela vai estar orientando esse estudante no sentido dele ter atendido, ou dela, estudante, ter atendido expectativas que vão além daquele espaço da aula.
que vão além daquele momento, né, específico da aula do professor. Deixa eu te fazer uma pergunta. Escola de Educação Integral. E por que a PEI, que tem as mesmas atividades, ela é programa de escola integral? A gente vai usar só o termo integral, sem entrar especificamente Então, nesse em nenhum caso, eu programa. posso... Nesse caso, a gente vai dizer que a educação é integral, não é escola. Então, a educação integral que já está oferecendo ao aluno aí, a atividade de... A educação integral, na verdade, é uma concepção. Então, eu trabalho na perspectiva de compreender, por exemplo, que eu estou numa cidade educadora, que eu estou num território educador, que a educação não é restrita ao ambiente escolar apenas. Não é só sala de aula. Não é só sala de aula. Eu estou rompendo a barreira da sala de aula, eu estou indo além disso. Eu estou compreendendo a sociedade, que essa chamada sociedade contemporânea a gente chama de sociedade do conhecimento, né? Eu estou compreendendo essa sociedade como uma sociedade educadora. Tá, é como se, assim, eu vou dar um exemplo para se está certo ou errado. É um aluno. Eu pergunto para ele assim, o que ele, exemplo assim, você fala essa frase, o que você quer ser quando você crescer? Nós modificamos o projeto de vida. Qual é o seu projeto de vida? Isso. O projeto de vida E dele, ele sendo como protagonista do... quando ele apresenta, por exemplo, quando ele é chamado a falar sobre projeto de vida, então ele vai dizer, ó, meu projeto de vida, a minha expectativa, o que eu desejo, o que eu almejo, é, vamos supor, trabalhar em um hospital. Vamos supor, eu falo, eu quero trabalhar em um hospital. Não sei se eu serei um médico, um enfermeiro, um nutricionista, mas eu quero trabalhar em um hospital. Se esse é o projeto de vida dele, eu vou, então, direcioná-lo a eventos, a atividades, a projetos de vida relacionados a essa expectativa dele. Eu não vou dizer que um aluno que quer, por exemplo, a área de saúde, vá estudar, por exemplo, teatro. Ou vai, digamos lá, para as aulas de robótica, vai dizer, isso aqui não me interessa. A educação integral é isso, ela está alinhando o projeto de vida dele à sociedade mais geral, ao território. Então, quando a gente fala educação integral, é diferente de aumentar a permanência do aluno dentro da escola. Não é tempo integral, é educação integral. Ela integra esse estudante à sociedade do conhecimento, à sociedade educadora. Mas quanto a isso, está correto esse exemplo? Sim, está correto. Eu vou estar aliando os meus eventos, eu vou Aí estar vai estar aliando entrando aqui, então, na escola de educação todas as escolas. integral. Hoje, não, deixa eu falar. Todas as escolas, independente de serem TEI ou não, trabalham na mesma concepção de educação integral. Elas aliam aprendizagem, desenvolvimento afetivo, as competências socioemocionais, cidadania participativa e mundo do trabalho. Aliam esses aspectos. Por isso estão sendo consideradas educação integral. Numa sociedade do conhecimento, não está restrito à escola PEI. Escola integral não é PEI. Educação integral não é PEI. PEI é um projeto dentro da educação integral. A educação integral é que ela cuida do estudante em todos os Em sentidos. todos os aspectos. A comida, a roupa, o transporte, a aprendizagem, A família, os interesses dele, os equipamentos que estão além do muro da escola, como aliados dela para indicar a esses estudantes como que eles chegam. Hoje, por exemplo, quando a gente pega um texto escrito num artigo que chega na escola, o mesmo texto que está escrito,
ele tem uma fotografia, daqui a pouco ele tem um endereço da internet, daqui a pouco ele tem um QR Code, daqui a pouco ele tem uma fórmula de como que você desenvolve um conteúdo de internet, daqui a pouco ele tem um indicador. Ou seja, ele está integrando ao texto várias informações. Isso é um texto integral. Ele está te indicando vários modais. Então ele está te dizendo, olha, aqui tem espaço para pesquisa na internet, tem indicação de filme, aqui tem locais de visita de museus, aqui tem um QR Code para você investigar ou entrar em fotografias sobre o tema. Ele está integrando ali várias coisas. Educação integral, basicamente, tem essa proposta. Então não é tempo, não é aumentar o tempo. Não é pegar o aluno, deixar ele 8 horas na escola, dar mais conteúdo e falar, agora essa educação é integral. Não. Educação integral é outra coisa. E é essa educação integral que está sendo tratado aqui. Tá? Voltando, aprendizagem, desenvolvimento de competências socioemocionais, a afetividade, trabalhar esse aspecto que é fundamental, e cidadania participativa e mundo do trabalho. Prepara ele, inclusive, para o mundo do trabalho. Seguindo, é a escola da equidade. Né? Estava falando agora, aquela hora que eu comecei a falar da multiculturalidade, das diferenças e igualdade. Aqui a gente fala da equidade. Equidade é básico, a gente aprendeu bastante sobre isso no último período. Né? Que é quando eu considero multiplicidade para fazer as minhas intervenções. Eu vou ser igual quando eu respeito as diferenças, ou as dificuldades, ou quando eu respeito os limites. Muitas vezes significa apenas dizer o seguinte, olha, o estudante com baixa visão, ele tem que ter uma avaliação diferente. O estudante que não está alfabetizado pode ter uma forma de avaliação oral, para que eu valorize o aprendizado que ele teve. Às vezes ele é um ótimo espectador, não está alfabético. Então, quando eu chego, por exemplo, numa turma e tenho intervenções pedagógicas diferenciadas no sentido de garantir a igualdade, eu vou chamar isso de equidade. Né? Trabalho com a garantia de que todos possam aprender. E voltando a uma questão que eu tinha dito, só para reforçar, que é a questão do atendimento às pessoas com deficiência, os estudantes com deficiência. Então a gente vai ter os estudantes com deficiência física, intelectual, a gente vai ter os estudantes com deficiências intelectuais mais avançadas, a gente vai ter os alunos que são autistas, que hoje estão chegando, né, mais diagnosticados. A gente sempre teve, mas a gente não tinha tantos diagnósticos. A gente tem os alunos com transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades. Todos esses são atendidos dentro da rede. Lembrando, os alunos surdos, né, que formam a comunidade de alunos surdos, eles têm uma língua própria. É chamada Língua Brasileira de Sinais, Libras. Essa é a língua oficial deles. Essa é a língua, não é a língua portuguesa, a língua oficial deles é Libras. E, no caso, né, formam a nossa comunidade, são, né, da nossa, digamos, turma, tudo mais. Geralmente tem um intérprete, né, que acompanham eles, e eles são, então, pessoas com deficiência. Eu falo sempre pessoas com deficiência porque são chamados assim, no nosso caso são estudantes,
com deficiência. A gente não trata mais de alunos, a gente não chama mais de alunos especiais, né? A gente vai falar de estudantes com deficiência, e no caso deles, eles formam essa comunidade, e Libras é a língua oficial deles. O Silvio, de primeiro tinha esse professor, né, que chamava o tradutor, né? E eles parecem que sumiram das escolas estaduais. Não é que sumiram, é que o Estado não manda, tem que entrar na justiça. Geralmente, quando tem que entrar na justiça, olha aí. No caso dos povos originários, né? O professor, ele é da comunidade. Preferencialmente. Eu posso dizer que ele é nativo? Nativo. Pode? Pode. Você só não diga que ele é índio. Não entendi aí. Das comunidades originárias. Das comunidades originárias. A gente está agora usando o termo de povos originários, indígenas, nativos. A gente não está usando o termo de índio. Tá? Porque é um termo que, digamos assim, ele foi demonstrado que ele está incorreto. Então, há uma reivindicação dos próprios povos originários. Quanto tempo demorou para descobrir que estava errado? Quanto tempo demorou? É igual a questão Tem a ver exatamente com essa Aí, questão. nesse caso, Silvio, não entra a população LGBTQIA+, que nem tem alguns casos que tem as travestis dentro das escolas. Aí é política de inclusão, que eu tinha comentado. Quando a gente trata de inclusão, a gente vai tratar, por exemplo, de todos os estudantes. A população LGBT é uma ofensa, né? Sim, mas assim, a gente tem hoje, só para a gente ter uma noção de uma coisa que é muito comum, a gente tem muitas situações de estudantes com nomes sociais. E há um drama na rede, aliás, tem alguns dramas, que eles não estão resolvidos agora. Mas são dilemas que no próximo período vai ter que resolver. Por exemplo, a gente tem estudantes menores de idade que reivindicam o nome social, no entanto a família não autoriza. Eu trabalhei com esses casos. A família não autoriza. Gente, é um drama. Porque a família não autoriza e o estudante, o sujeito de direitos, ele está reivindicando. Aí fica aquela situação, poxa, como que a gente faz? A intervenção sempre é pedagógica. A gente vai ter que chamar os professores, vamos ter que dialogar, vamos ter que fazer uma política de convencimento com o estudante, com a família, tentar aproximar, mas nós não podemos, legalmente, lembra da legalidade? Nós não podemos tirar o poder da família. Mesmo ele sendo sujeito de direito, Ele é um sujeito de direitos, mas existe uma legislação. Nós, por exemplo, não podemos transgredir nenhuma legislação, embora tenhamos um conjunto de direitos, no mesmo caso deles. Prevalece a vontade da família. Se a família não autorizar, eles são menores de idade, eles não podem impor. mas essa questão do, como que é o nome? Nome social, né? A legislação diz que a criança não precisa da autorização dos pais? Precisa, é obrigatório. Precisa? É obrigatório. É menor de idade. Menor de idade. Mas esse é o tema comum. Está aparecendo para dentro das escolas, trata-se da política de inclusão e a intervenção pedagógica. Como vai ter um outro tema, a gente vai entrar com tudo dentro das escolas. E as escolas vão ter que encontrar a fórmula, que são os estudantes trans. Qual banheiro trans? Mas tem escola que, nessa questão do banheiro, eles já chegaram no consenso. Então, tem, mas é exceção. Aí juntou. É exceção. Chega na maioria das escolas e veja como está. Não está resolvido. Isso é um dilema grande. Então, o concurso está moderno e nessa questão, nós que somos da diversidade, quer dizer, nós não debatemos muito para entrar isso dentro do concurso novo. Faz parte Que é da um desenvolvimento. Olha só. Aqui, como eu disse, essa é uma questão que ela está surgindo com tudo e que não é de fácil resolução.
O que ocorre? Nós aqui, com relação ao concurso, nós vamos nos apegar à seguinte questão. Mudança de nome social para quem é menor de idade tem que ter autorização de quem detém a possibilidade disso. Se é o pai, a mãe, a avó, alguém, então, essa é a primeira situação. Segundo, sobre essa questão, por exemplo, da utilização dos espaços da escola. A escola vai ter que ir lá no conselho, ir lá pegar e discutir para ver a possibilidade. Nós temos condições de enfrentar o debate com a comunidade para construir um banheiro neutro dentro da escola? Há essa condição? Não há. Por isso que eu falo, se não é um debate tranquilo, que vai ser um debate de fácil resolução. Porque entra nisso. Enfim, mas são questões aí para a gente só se ter aqui em relação a isso, porque entra nesse capítulo. O que prevalece? Legalidade. Não há nada ilegal que a gente possa fazer. Aí quer dizer, incluir o negro, incluir o índio, incluir o branco e a população nossa. Gente, eu vou falar para os meninos nessa reunião. Nós temos que brigar para quebrar isso. Tem que brigar para poder também É estar grave. trabalhando com as garantias. Mas vamos avançar por causa do horário. Porque tem algumas questões aqui, senão a gente vai estender demais. Olha só, eu falo sobre a aprendizagem, que é uma questão fundamental de concepção aqui dessa escola, até para a gente depois entrar nas competências aí de finalização do texto. Gente, a escola de São Paulo é a escola da gestão democrática e participativa. Então, quando a gente qualifica essa escola, a gente está falando de uma escola com gestão democrática, logo uma escola democrática, e participativa. O conhecimento, né, o conhecimento dentro desta escola, ele é, digamos, como que a gente trabalha esse conhecimento? Tem um livro, caiu acho que no último concurso, do Mário Sérgio Cortella, que chama A Escola e o Conhecimento. Ele usa um termo que ele vai pegar também lá no Paulo Freire, que ele vai dizer o seguinte: quem nasce pronto é máquina. Nós não somos máquinas, portanto, nós não nascemos prontos. A gente vai se fazendo no caminho. Então, a gente vai, no caminhar, a nossa trajetória, se constituindo, se fazendo, aprendendo. Então, ele vai dizer, em relação ao aprendizado, a gente vai aprendendo sempre. Isso significa dizer que nós estamos numa escola aprendente. E dentro dessa escola aprendente, nós somos aprendentes. Isso destrói a ideia de professor como único detentor do conhecimento, pronto e acabado, autoridade máxima, ou supra-sumo, né? Então rompe com aquela ideia de que o professor sabe tudo, o professor, ele é o ponto final. Ele vai dizer, não, a gente está se constituindo, a gente está se fazendo, a gente está aprendendo. Mas se a gente está aprendendo, quem está ensinando a gente? Porque a gente vai quebrar outro preconceito. Quem está ensinando a gente? Tem um outro autor que está nesse concurso, que é o Tardif, Maurice Tardif, que vai falar de formação de professores, que também é freiriano. E o Tardif vai dizer o seguinte: o nosso conhecimento, ele vem de diferentes fontes. O nosso conhecimento, ele vem do conhecimento historicamente produzido pela humanidade, sistematizado pela academia, que chega para nós pronto. Essa é uma parte do nosso conhecimento, que foi produzido historicamente. O nosso conhecimento vem da nossa trajetória de vida, da nossa família, da nossa formação pessoal. E o nosso conhecimento vai
também sofrendo influência da nossa experiência profissional, dos nossos parceiros, dos nossos amigos, colegas de trabalho, da nossa troca de informações, da nossa troca de experiências. Então, o nosso conhecimento é múltiplo. Então, a gente adquire vários conhecimentos ao longo da nossa vida. E ele vai dizer, o sujeito de direitos, que é o nosso estudante, ele chega na escola também portador de conhecimentos. Então, onde vem o conhecimento dos nossos estudantes? Vem também da sua história, da sua família, da sua ancestralidade, da oralidade, né? Da experiência. Então, esses estudantes chegam, por exemplo, se a gente tiver numa escola próximo a uma comunidade onde tem uma escola de samba, você vai ter vários estudantes que podem ser ritmistas, passistas, aderecistas, que fazem intervenções culturais maravilhosas e que não aprenderam isso na escola, que não veio num livro didático, não veio no manual. Se a gente vai numa comunidade de pescadores, a gente vai ver que eles desenvolveram habilidades relacionadas à pesca que nenhuma escola ensinou. Então, os nossos estudantes também chegam com conhecimentos. E quando há mediação, né? Que lá na Jussara Hoffmann a gente vai buscar o tema de professor mediador entre o conhecimento, os conhecimentos, a sua história, esses sujeitos de direitos são nossos estudantes, os seus conhecimentos, numa relação de troca, numa relação, como diz o Paulo Freire, dialógica, uma relação de diálogo permanente, de construção coletiva, nós vamos construindo novos conhecimentos. Então a gente trabalha não com a ideia de o professor, que é aquele que transmite conhecimentos e ponto final, com o aluno que recebe conhecimentos e ponto final, com o professor que vem e diz, olha, é isso aqui, ponto. Não. A gente trabalha a partir da troca de ideias, a partir da dialogicidade, com a construção coletiva, se é a construção coletiva de conhecimentos. Então, o conhecimento não é apenas transmitido pelo professor. Ele é algo que está para ser construído coletivamente a partir da relação de trocas. E como que a gente vai ter alguns caminhos para fazer isso? Tem uma questão bacana que é a seguinte: ninguém aprende a correr antes de andar. Quando a gente traz isso para a sala de aula, a gente vai ver o seguinte: gente, para eu chegar no mais difícil, eu tenho que partir do mais fácil. Quando eu trato o conhecimento como algo possível, não como algo inimaginável, eu aproximo o sujeito do objeto. Eu crio neles a condição de serem construtores de conhecimento, de poderem realizar as tarefas, as lições, desenvolverem as aprendizagens. Quando eu partir do mais simples, do mais fácil, eu vou começar a conquistá-los para a ideia do conhecimento. E depois a gente ensina a correr. A gente, você chega na primeira aula, já quer começar a falar, né, de Einstein. O aluno não aprendeu a contar 1 mais 1. Depois que ele aprendeu a contar 1 mais 1, você vai fazer o vezes, depois vai chegar em outros, né?
Então, o conhecimento tem que ser algo possível. Não podemos relacionar conhecimento como algo sobrenatural, como a ideia de um Deus. Conhecimento como algo difícil de ser acessado. E, gente, essa é uma lógica que é mantida para deixar os trabalhadores distantes da ideia do conhecimento, viu? Vai demonstrando o conhecimento como algo inacessível. Ah, não, eu sou burro mesmo. Imagina, isso aí nem pensar. Quando na prática a gente deveria trazer todo mundo e dizer, gente, é fácil, vamos lá. Vamos fazendo. Depois você vai descobrindo que para chegar na autonomia que o Paulo Freire, na pedagogia da autonomia, tem um caminho longo a ser seguido. Mas depois que começa, o aprender a aprender com autonomia vai ser uma possibilidade. Seguindo aí, a gente... Sócrates já dizia isso, né? Eu só sei... Que nada sei. Nada sei. Só sei que nada sei. Eu só sei. Ó, Vamos aprender junto, né? uma última coisa antes de falar das competências, que é a seguinte. Também não adianta, viu? Ser professor é em todo canto. Vai chegar na feira, na igreja, na academia, no condomínio, na praia, na viagem que você está fazendo, não sei lá. Todo canto que você chega, daqui a pouco, ô professor, tudo bem, tal, não sei o quê. Não existe ser professor apenas na escola. Ah, é, lá fora eu não sou professor. Lá fora. Imagina, você é professor tomando sua cachaça ou indo na igreja. Não tem jeito. Você é professor. Você sempre vai ter este compromisso. Se você é professor o tempo todo, o que você faz tem consequência. Então veja, falei, o compromisso que nós temos com o conhecimento é um compromisso ético. Está ali com o conhecimento, de pesquisar, de analisar, de sistematizar, de problematizar, de trazer para os estudantes, de ressignificar, de construí-lo novamente. Então, compromisso ético. Só que o que eu digo tem consequência. Não adianta eu chegar e dizer, ó, minha gente, hoje eu vou falar da Lei 10.639, da importância do combate ao preconceito, ao racismo, etc. Aí depois estou eu lá fora, né? Belo e formoso, na feira, né? Um lugar que todo mundo encontra, xingando o feirante, né? Sendo preconceituoso. Aí o meu aluno, sempre tem um aluno que vai estar perto. Nossa, mas o professor estava falando da Lei 10.639 do combate ao racismo, e o que ele está dizendo aqui é outra coisa. Gente, praxis. A teoria desacompanhado na prática não vale nada. Se eu ensinar uma coisa para o meu estudante, ou se eu trabalhar um objeto de aprendizagem e ele me vê caindo em contradição, ele nunca mais vai confiar em nada do que eu disser. Porque eu não coloquei em prática aquilo que eu disse de forma teórica. Isso é praxis, é o meu compromisso prático, é a minha extensão estética da ética. O que eu sou, a partir daquilo que eu disse que eu sou, ou que eu faço. Isso aqui é fundamental. Então, é essa escola. Eu até diria, na dúvida lá no concurso, que esses textos parece que a gente está tendo aula de como formar comunista. Né? Na dúvida, ela entra para a esquerda, nessas questões que dizem respeito a isso. E das competências? Quais são as competências que a gente tem que desenvolver para essa escola, desses pressupostos? Gente, compromisso com a criticidade. Compromisso com as novas tecnologias, os novos modais
por exemplo, de letramento. Falar em modal de letramento, a gente fica com a cabeça em pânico. O que é isso? Basta a gente entender o seguinte: entra na sala de aula e passa um texto na lousa com letra cursiva. Vão jogar até carteira em cima de você. Ou escreve com letra de forma ou não escreve. Isso é um novo modal de letramento. Eles estão aprendendo pelos equipamentos de tecnologia. Eles não entendem mais a letra cursiva, tem que ser letra de forma. Geralmente é o pedagogo, né? Eu tenho dificuldade de escrever tudo de forma. Imagina, mas os alunos não querem mais, né? Gente, há um novo modal nesse aspecto. Então a gente tem que ter um compromisso com essa sociedade do conhecimento, as novas tecnologias. Esses estudantes são consumidores dessas novas tecnologias. Basta a gente entender o seguinte: se eu chegar aqui para dar aula, digamos, segunda-feira de manhã, for ligar esse equipamento e tiver alguma dificuldade, chama qualquer aluno do quinto ano que ele vai lá, liga, desliga, coloca o que você precisar e ainda tira sarro da tua cara. Né? Então, compromisso com isso. A tecnologia também na casa dele, às vezes, até é mais avançada que na sua. Sim. E às vezes tem aluno que fala, essa televisão é igual a minha. Não, a minha é melhor que essa. Desenvolvimento sustentável, as ODS. Né? Isso não pode ficar fora. O nosso compromisso com um mundo mais justo passa também por um compromisso por um mundo sustentável. Então, todas as competências que a gente for apresentar tem que estar relacionada à sustentabilidade. Aquela coisa de a gente fazer um projetinho na escola sobre meio ambiente não é mais um projetinho, é política permanente. Todas as nossas aulas hoje, quando você vai lá colocar as habilidades, você já relaciona com os ODS. Habilidade tal, ODS tal. Desenvolvimento sustentável. Então a gente vai falar que o compromisso com a vida, lá dos direitos humanos, com a dignidade humana, passa pela sustentabilidade. Novas tecnologias, sustentabilidade, criticidade, compromisso com a contemporaneidade, com o momento que eu vivo, com a justiça social. Hoje, as empresas, quando um adolescente, já jovem, vai quase já adulto, vai apresentar um currículo, já tem empresa que dá preferência a quem desenvolve atividades sociais. Então, quando você faz o currículo, você põe ali, olha, eu sou colaborador numa ONG, eu sou colaborador em tal departamento, eu ajudo tal coisa, eu desenvolvo um projeto social. Esses já estão um passo na frente. E lembre-se, equidade, inclusão, escola integral, compromisso com aprendizagem, as competências socioemocionais, cidadania participativa e mundo do trabalho. Para finalizar, de fato, falar em mundo do trabalho, há duas palavrinhas que estão entrando aí, que vocês podem ter certeza que vão aparecer lá. Uma é empreendedorismo. Isso veio para ficar. Há uma reorganização do mundo do trabalho, que não é o nosso debate aqui, mas o empreendedorismo. Então, a gente, quando for tratar do mundo do trabalho, a gente não está falando mais daquele mundo do trabalho da carteira assinada que ficou para trás. Preparar para o mundo do trabalho hoje é preparar para aquelas situações de flexibilidade. Né? Trabalhar para aquelas situações de dizer, olha, os nossos estudantes, eles não vão mais ser aqueles estudantes que podem se contentar em ter um certificado de técnico de contabilidade. Não, ele tem que compreender a complexidade do mundo do trabalho e a ideia do empreendedorismo. Óbvio, né? Um parênteses para nós é um desastre, mas é o que eles trabalham aí como uma das habilidades fundamentais. Gente, é uma escola
para todos e todas, inclusive a partir desses pressupostos, com gestão democrática participativa, tudo isso preparando para esta sociedade complexa, para o desenvolvimento destas competências. Qual o professor que eu quero? Professor que esteja antenado com isso, que entenda como que é essa escola, como que é essa sociedade e que é o mundo que a gente precisa. Muito bem? Valeu. Obrigado, Silvio.